Para você que se liga no canal do Blog do Augusto Júnior no YouTube, hoje traremos uma história pouco conhecida. Falaremos do maior conflito internacional ocorrido na América do Sul. Para isso, teremos a companhia do Paulo Clímaco, historiador, e também do Roberto Souza, morador local. Mas antes de contarmos mais essa história, gostaria de pedir para quem está assistindo os nossos vídeos do canal do Blog do Augusto Júnior pela primeira vez, se inscrever no canal, dar um like nos vídeos e compartilhar com os amigos. O nosso tema de hoje será o medo de ser recrutado na antiga Vila de Marvão para lutar na Guerra do Paraguai. Estamos na localidade Lagoa do Barro, pertencente à zona rural do município de Castelo do Piauí. E aqui, e também na localidade Boa Esperança, mais à frente, nós iremos contar a história de Ângelo de Abreu, um simpático morador local que na época do período da guerra soube do recrutamento e com medo de servir na guerra, se escondeu em uma furna ou caverna. Nós iremos conversar com o morador que nos contou essa história na Boa Esperança, que é o Cruz Eduardo. De lá iremos seguir até a furna, onde o Ângelo de Abreu se escondeu e passou todo o tempo, um bom tempo durante a guerra, escondido lá com medo de ser recrutado. Como falamos na abertura deste vídeo, a Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Uma batalha travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, formado pela Argentina, Uruguai e o Império do Brasil. Quem vai falar sobre o contexto histórico da Guerra do Paraguai é o historiador Paulo Clímaco, que também iremos falar dos desdobramentos pelo Império do Brasil. Paulo, o que foi a Guerra do Paraguai e por que se tinha tanto medo de ser recrutado para servir e lutar nessa guerra? Então, Augusto, a Guerra do Paraguai, ela tem várias versões, inclusive controvérsias. Há a importância do ponto de vista da visão da historiografia paraguaia e há também uma importância do ponto de vista da historiografia brasileira. O que se tem que pontuar é que ela ocorreu na segunda metade do século XIX, Brasil, segundo reinado, segundo império. Dom Pedro II governava o Império do Brasil na época. Então havia uma questão muito relacionada a território, a ocupação do território, a formação das nações aqui da América do Sul, principalmente Paraguai, Argentina, Uruguai, que tinha passado por uma guerra civil, e o Brasil. Então, a princípio, a priori, o momento da disputa se acirrou pela questão do território. Havia uma briga constante pela navegabilidade da planície pratina, principalmente da Bacia do Prata. Então, o Brasil, por exemplo, para acessar alguns territórios, como Mato Grosso, tinha que navegar pelo Rio Paraguai. E havia um acordo entre o Império do Brasil e o governo paraguai. Tudo começou quando o presidente, de forma, digamos assim, ditatorial do Paraguai, assume, que é o Solano Lopes, ele, um estrategista militar, tinha estudado na França e na Prússia, sabia muito bem tática de guerra e transformou o Paraguai numa grande potência bélica na época, não é? Podemos dizer assim. Então, desses todos envolvidos na Guerra do Paraguai, o Paraguai era o mais preparado para a guerra. Então, o que nos trouxe até aqui foi uma história contada por um morador local de uma pessoa chamada Ângelo de Abreu, morador da localidade Lagoa do Barro, pertinho daqui. Assim como o Ângelo de Abreu, outras pessoas também ficaram com medo de ser recrutado, né, Paulo? Exatamente. O recrutamento, que inicialmente era forçado, depois passou a ser de voluntários da pátria, ele ocorreu em todas as províncias. E a notícia se espalhou, foi aí que entrou em cena também
que muitas pessoas não conhecem na nossa história, há uma personagem muito forte, que é da jovem Jovita Alves Feitosa, que nascido no Ceará, mas que viveu desde jovem no Piauí. Ela é órfã e ela veio morar em Jaicós, no Piauí, e ela, sabendo da questão dos voluntários da pátria, ela se apresentou. O que o Paulo está falando é a história de uma mulher que se inscreveu, tentou e foi recrutada para lutar na Guerra do Paraguai. Isso motivou outras pessoas. A pessoa, a imagem, a jovem Jovita Alves Feitosa, mesmo ela tendo cortado os cabelos e tendo feito de tudo para se parecer como homem, ela se alistou como homem, ela foi descoberta logo em Teresina. E mesmo assim, os piauienses, muito entusiasmados com a sua vontade, como ela dizia, ela falava muito bem, que ela estava ali para defender as mulheres que eram violentadas pelo exército paraguaio no Mato Grosso. Então, se você chegou no vídeo até aqui, espere até o final, porque além das imagens tem muita história. Agora a gente vai ouvir os relatos de Cruz Eduardo, o personagem que nos trouxe até aqui, que nos contou essa história. O blog do Augusto Júnior também é cultura, assim como os aspectos históricos, turísticos e geográficos da cidade de Castelo do Piauí. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no canal, dá um like nos vídeos, compartilha com os amigos, ajude o canal do blog do Augusto Júnior a ficar mais conhecido no Brasil, para que nós possamos trazer mais conteúdos como esse e dentre muitas outras pautas de nossa região. Contam os mais antigos moradores da região que um certo morador de nome Ângelo de Abreu teria ficado com medo, assustado de ser recrutado para lutar na Guerra do Paraguai. Essa história, os mais antigos moradores aqui da região contam ou contaram para seus filhos e netos. E quem nos contou essa história foi o nosso amigo Cruz Eduardo. Nós estamos aqui na localidade Boa Esperança e o Cruz vai nos contar o que ele ouvia de seu pai, de seu avô, sobre essas histórias do Ângelo de Abreu. Ele passou o tempo da guerra todo escondido dentro de uma forna para não ir para a guerra. Meu pai dizia que o pai dele contou para ele, que era do tempo do meu avô. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela teve início no ano de 1864, se estendendo até o ano de 1870. E muitas pessoas no Brasil, como o Paulo já falou e exemplificou durante o vídeo, foram recrutadas. E o Ângelo teria ouvido essa história e ficou em pânico, ficou com medo. Cruz, seus pais, seus avós lembram muito dessa história e contaram para vocês. Ele era morador aqui da região, o Ângelo. Pois é, o povo dele está na Lagoa do Barco. E ele teria ficado a partir de quando ele soube da guerra, ele teria se escondido em uma furna, em uma caverna, passando lá até o término do conflito. Foi, o tempo todo. Meu avô sabia, meu avô não foi para a guerra não. Seu avô não foi, seu pai também não foi? Não, meu pai não era nascido não. Ainda não? Não. Mas meu contou essa história para o seu pai? Meu avô não foi para a guerra e sabia da história. Já andavam correndo atrás de gente, em cima de cavalo, para pegar para lá para a guerra. E ele entrou na furna, mas ficou lá o tempo todo. Só para... Saía de noite para caçar o que comer. Furna, para quem não conhece, é como os caçadores chamam as cavernas, que tem muito aqui na nossa região. Tem muito. O Ângelo certamente era um verdadeiro mateiro, conhecia muito bem a região. E essa furna, que a gente irá lá daqui a pouco, está nas proximidades aí de alguns riachos, do próprio rio Poti. É um curso de água, então ele tinha como ele se alimentar. E à noite saía atrás de comida. Tinha o idade era aí. Ele ficou lá dentro da furna,
Furninha aqui não tem quem diga que lá tem onde se esconder gente. O acesso era difícil? Dá pra chegar? Sim. É bem facinho. Mas na época pouca gente conhecia esse lugar. Porque é fora da serra já. Ela entra assim por debaixo do lajeiro. Agora deixamos a moto ali. Iremos até a furna, a gruta, onde o Ângelo de Abreu se escondeu. Eu acho que o Cruz estava sendo bonzinho em dizer que o acesso é bom. Claro, hoje com as facilidades das aberturas de estrada, Paulo, é tranquilo, mas naquele tempo, há 150 anos atrás, certamente aqui era uma mata bem fechada e o acesso bem mais difícil, assim como em outros lugares do Brasil. É um local muito estratégico, ele é possivelmente um profundo conhecedor e aqui realmente era difícil para os recrutadores ter acesso. Como se sabe, cada fazendeiro da época tinha que ou ir, ou ser recrutado, ou se apresentar, ou enviar alguém. E com certeza ele teria sido uma pessoa, pelo porte físico, pelas estratégias, pelas características, muito bem indicado e possivelmente ele seria recrutado se não tivesse escondido. Certamente um profundo conhecedor da região, assim como o Roberto e também o Cleomar, que são moradores aqui locais, que estão nos ajudando a chegar até essa gruta. Vamos lá. Partiu? Percurso bem acidentado, mas estamos aqui para mostrar o lugar, vamos até lá. Paulo, não é uma furna tão grande como muitas outras existentes na cidade de Castelo, mas dava para servir como abrigo, moradia, para se esconder. Inclusive tem uma plataforma que serviu com certeza como a cama para ele se deitar. E é realmente uma das estratégias que era a fuga, para não ser recrutado, foi muito utilizado por vários homens da época. A exemplo do Ângelo de Abreu, morador dessa região aqui, certamente lugares como este, em outras partes do Brasil, também serviu para outras pessoas. A historiografia é bem clara, ela diz as fugas e casamentos forçados foram duas estratégias bastante utilizadas. A outra era a venda de negros, de escravos, para, na época, como se podia dizer, para a União, ou seja, para o Estado. O Brasil comprou muitos escravos a preços exorbitantes para fazer fronte, né, para servir ao exército brasileiro, né, para fazer volume, e ele saiu com a promessa de, quando retornar, ter a alforria, que é um contraste que a gente vai falar depois, em relação ao problema que foi uma das consequências para o governo imperial da época, foi sustentar a ideia de manter o Estado brasileiro ainda escravocrata, porque muitos soldados, o exército brasileiro vai começar a encabeçar a ideia do republicanismo, a ideia da abolição, muitos vão se tornar abolicionistas. Agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista Moisés fazer uma panorâmica aqui da região. Estávamos em um lugar plano, aberto, e viemos para um lugar literalmente fechado. E como foi que terminou a Guerra do Paraguai, para nós finalizarmos mais uma história? Então, Augusto, a Guerra do Paraguai, ela trouxe um viés, podemos dizer assim, que as consequências não foram só consequências desastrosas, principalmente para o Brasil. Apesar das perdas humanas, que foram muitas, o Brasil conquistou vários territórios que hoje fazem parte da sua formação da nação, ambos do Paraguai. Formação do espaço geográfico do Brasil. A formação do espaço geográfico do Brasil. Eu falo a formação da nação, porque a Guerra do Paraguai ela começou justamente porque esses países estavam se formando como nação. Isso do ponto de vista territorialmente. E, além disso, os movimentos políticos do Brasil, após a Guerra do Paraguai, foram intensos. Haja vista, por exemplo, que vão questionar a monarquia e vão questionar a escravatura.
porque muitos dos soldados do Exército Brasileiro, inclusive a vitória do Brasil frente, se existe um vitorioso frente numa guerra, foi justamente por conta do número de negros, de escravos que foram recrutados para fazer parte do Exército. Então, falar em Exército, só desculpa te interromper, temos que falar na figura de Duque de Caxias. Exatamente, o Duque de Caxias ele foi fundamental e estrategista, porque o Exército Brasileiro era desorganizado, despreparado e houve várias baixas inicialmente. Quando ele assume o Exército Brasileiro é que começa as vitórias da Tríplice Aliança. E depois que o Uruguai e a Argentina saem, o Brasil enfrenta sozinho o Exército Paraguaio. Então assim, os militares quando retornam, eles começam a questionar o posicionamento do governo frente à questão do negro. E aí começa o movimento abolicionista muito forte e também o movimento republicano. O exército vai começar a fazer pressão e oposição ao imperador. Exatamente, aconteceu posteriormente a Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura e, consequentemente, a proclamação da República no dia 15 de novembro do ano de 1889. Por aqui finalizamos mais um trabalho para o canal do blog do Augusto Júnior no YouTube. Antes, gostaria de pedir mais uma vez que se inscreva no canal, principalmente para que haja mais engajamento, curta nossos vídeos, comente, dê sugestões aqui nos comentários, que o blog do Augusto Júnior tem como objetivo divulgar os aspectos históricos, turísticos e geográficos da cidade de Castelo Piauí, bem como de nossa região circunvizinha e sua rica cultura.